Seguinte, então a otimização de gestão de um perfil do Google é para você que está com dificuldade aí de vender menos, né? Você vende menos daquilo que você poderia vender. Eu posso te garantir que às vezes o negócio ele não vende muito mais porque às vezes o preço dele é muito elevado. Às vezes é porque você não aparece de forma certa, de forma assertiva, quando alguém vai procurar pelo seu serviço ou pelo seu negócio ali no Google. Então a gente vê que isso é impressionante. Então a gente vê que muitos negócios eles funcionam de forma errada dentro ali do Google. E isso mostra que, às vezes, nem o preço que vai fazer diferença para o seu negócio, nem a qualidade, mas é sim aquilo que você está fazendo aí que vai fazer com que você não apareça ali para o Google. Então, o grande problema é que o Google ele não entende o seu negócio. Por que que ele não entende o seu negócio? Porque o seu negócio muitas vezes ali está com o seu perfil ali de forma errada dentro daquele que nós já falamos aqui, daquele processo todo que o Google quer entender quando ele analisa um perfil. Quando alguém digita lá nas barras de pesquisa do Google sobre um determinado negócio ou sobre um determinado serviço, o Google ele vai oferecer o negócio ou o serviço que ele entende que vai ser relevante para aquele termo de pesquisa. E quando o Google não entende isso, ele não mostra. Por isso que muitas vezes o seu negócio ele não aparece dentro ali do Google. Quando você pesquisa por um negócio, por exemplo, de advocacia, quando alguém procura um serviço de advogado, de barbeiro, de salão de beleza, o Google ele vai entender que todo esse processo ali dentro da barra de pesquisa, ele precisa entender que aquilo que ele está entregando para o cliente, para quem está pesquisando, é relevante para ele. Então, todos os dias existem pessoas procurando exatamente aquilo que o seu serviço oferece. E muitas vezes aquilo que o seu serviço oferece é até melhor, tem até um preço melhor, mas o Google não entende isso. O Google não leva em consideração o seu preço, a sua qualidade, se você é branco, se você é preto, se você tem cabelo comprido. Ele não leva em consideração. Ele vai entender que o, o perfil que ele oferece, os perfis que ele oferece ali são relevantes para ele. Então, o que que faz a diferença? É que aquilo que as pessoas estão pesquisando ali é realmente aquilo que o Google está oferecendo. Então, todos os dias, milhões e milhões de pesquisas são feitas ali procurando por um serviço, por um negócio exatamente do que você faz. A única diferença é elas, as pessoas vão ligar primeiro para aquilo que aparece em primeiro lugar. Eu vou fazer somente uma pesquisa aqui rapidinha para a gente entender o que que o Google leva em consideração. Eu vou colocar aqui salão de beleza em Portimão, que é onde eu moro aqui ou no Algarve. Então, quando eu pesquiso por salão de beleza em Portimão, nota aqui que eu estou colocando especificamente salão de beleza. Estou colocando a localidade. Muitas vezes o seu negócio não é achado porque você não tem palavras-chaves ali. Olha só para você ver, ele me deu somente 3 salões aqui. Ele não me deu mais nada do que 3 salões na barra de pesquisa. Ele me deu esse, ele me deu dois e ele me deu três. Mais nada. Geralmente as pessoas elas optam por esses 3 serviços ou negócios. 97%, 97%, 97% das pessoas que
97% das pessoas que pesquisam no Google, elas vão escolher as três primeiras posições que aparecem. Isso é pesquisa fonte. Vou colocar aqui em preto para você. E em caixa alta, fonte. Quem fez isso aí? O próprio Google. O próprio Google, ele fez uma pesquisa de intenção de compra dentro ali das barras de pesquisa aqui, levando em consideração aquilo que as pessoas buscam. Tá vendo aqui? Olha só para você ver, para você entender. Olha o que eu estou te dando. Eu coloquei salão de beleza em Portimão. Tá vendo que quando eu clico ali, aparecem várias palavras-chave que eu posso usar inserindo ou no meu nome, na minha descrição, nas minhas categorias, é, nos meus produtos, nos meus serviços, no meu site. Eu posso pegar melhores cabeleireiros em Portimão, cabeleireiro Portimão preços, cabeleireiro Portimão Continente, cabeleireiro Praia da Rocha, cabeleireiro Portimão, cabeleireiro Alvô, cabeleireiro Homem Portimão. São tudo palavras-chave relacionadas com salão de beleza. E eu posso colocar todas elas inserido dentro do meu negócio ou dentro do meu serviço. Ou seja, está vendo aqui, salão de cabeleireiro. Apareceu cabeleireiro aqui? Apareceu. Salão de beleza. Portimão apareceu. Eu posso inserir, olha só para você ver. Tudo que eu coloquei aqui, Portimão, estão todas inseridas dentro desses, desses, desses salões de beleza aqui que eles fazem. Ou, ou eles, ou eles fazem corte de cabelo de homem, são cabeleireiro de homem, são cabeleireiro que colocou preço. Então, tudo isso aqui está relacionado com essa pesquisa de palavras-chave que eu preciso fazer para que eu possa ranquear melhor. Lembrando sempre em consideração que 97% das pessoas que pesquisam no Google escolhem escolhe negócios ou serviços relacionados com as três primeiras posições. Então você já talvez já tenha tentado de tudo, você já atualizou foto, você já criou post, você já arrumou horário e mesmo assim as chamadas, as mensagens dentro aí do seu negócio ou do seu atendimento de serviço, elas não vêm como você esperou, como você espera, como deveria. Enquanto isso, negócios até piores do que o seu estão aparecendo lá em cima no topo do Google e você continua aqui no anonimato. Você precisa mudar isso, você precisa fazer com que você comece a ranquear melhor dentro ali dos motores de pesquisa do Google, porque eu sei que isso tem te frustrado. Isso confunde a sua cabeça, te dá a sensação de que você vai lá, cria o perfil, coloca tudo, coloca o horário, coloca o endereço, a morada, coloca tudo e o Google simplesmente ele não te mostra para mais ninguém. Eu sei que isso muitas vezes na sua cabeça parece injustiça, mas não é injustiça. O Google, ele não leva em consideração, você pode ir lá dentro do Google e atualizar todos os dias horário, você pode atualizar todos os dias horário, todos os dias serviço, morada, telemóvel. O Google não vai levar em consideração, ele acha importante isso? Sim. Mas, Paulo, você fala muitas vezes que o Google, ele leva em consideração isso tudo, leva. Se o Google pega um perfil que não está atualizado de um perfil atualizado, ele sempre vai dar prioridade àquele perfil que está atualizado. Mas isso não é levado em conta muitas vezes pelo Google de forma a te ranquear melhor. O que que vai fazer diferença para um negócio ranquear ou não dentro do Google, Paulo? Isso daqui, estrutura. O que vai, o que vai, o que vai fazer com que o Google te ranqueie melhor vai ser a estrutura. Estrutura
estrutura que vai fazer com que o Google te ranqueie melhor. Por isso que é tão importante você ter uma estrutura toda planejada, toda feita dentro do Google. Então, o maior erro dos negócios locais que eu vejo, dos prestadores de serviço que eu vejo, é tratar o Google como se fosse um Instagram, como se fosse um TikTok, e não é. Muitos ali vão postar sem estratégia nenhuma, vão atualizar ali sem método algum, vão realmente improvisar aquilo. E o Google, muitas vezes, ele não premia o esforço, ele premia a clareza. Ou seja, aqui dentro do seu perfil, se você tem um salão, se você tem um salão de estética, se você tem uma clínica odontológica, se você tem uma clínica médica, se você tem uma barbearia, você não precisa todos os dias atualizar lá igual um doido, não. Por quê? Porque o Google muitas vezes ele não vai premiar o esforço, ele não vai premiar se você está ali o tempo todo atualizando. Ele vai premiar aquilo que você tem aqui como clareza no seu negócio. Vamos ver o negócio aqui. Eu quero combinar com você uma coisa aqui. Eu vou abrir para você aqui esse outro salão aqui que tem um website. Por que que ele premia clareza? Tá vendo aqui que o nome aqui, Upgrade Salon Portimão, esse é o nome que ele escolheu para colocar dentro aqui do Google. Se a gente clicar no website, o website ou vai levar a gente para o Instagram dele, ou vai levar a gente para um site mesmo. Tá vendo que o mesmo nome que está lá, ele está relacionado com o Instagram dele, que é Upgrade Salão Portimão. Ou seja, o Google, ele leva em consideração tudo que você colocar aqui dentro. Tá vendo que o mesmo nome que está no website está aqui? Tá vendo que se eu clicar ali, salão de cabeleireiro, tá vendo? Se eu clicar aqui, ele vai me levar para o Instagram, vai estar salão de beleza. Ou seja, quando o Google ele pega essas informações, ele cruza, ele entende, opa, aqui tem o salão de beleza que está falando que chama Upgrade Salon Portimão. Ou seja, todas as informações que estão aqui, que o Google está vendo, ele está tendo clareza, ele está passando clareza para o Google, sem falar que ele também é e a gente vai falar depois dessa situação, só para pontuar, ele é um perfil 4.8, 5 estrelas, ele é um perfil 4.8 de 5 e ele tem 131 avaliações. Então, quer dizer que ele é um bom salão de beleza avaliado dentro do Google. Então, você precisa colocar para o Google, passar para o Google clareza nas suas informações. Ele precisa entender. É aquilo que eu quero que você anota e eu quero que você entenda que isso daqui é o ouro que eu tô te dando. Isso daqui eu tô te dando o que eu deveria passar somente em uma consultoria, em uma consultoria de análise de perfil. Eu estou te dando o ouro aqui, e se você está vendo esse vídeo aqui agora e você não anotar isso, você vai continuar sem vender dentro do Google. O que que o Google entende quando você vai criar um perfil? O que que você precisa responder primeiro para você e depois você precisa responder para o Google. O que que você faz, para quem você faz, onde você atua e por que que o Google deve te recomendar. São perguntas que muitas vezes, quando você vai criar um perfil aqui dentro, a pessoa nem sabe o que ele está fazendo, ele está criando um perfil e ele não responde. Vamos analisar aqui. O que que você faz? Eu sou um salão de cabeleireiro. Eu sou um salão de beleza. Opa, o Google entendeu que você é um salão de beleza, salão de cabeleireiro. Para quem que você faz? Para quem que você faz?
o seu serviço lá dentro da descrição, que aqui não vai aparecer para a gente, lá dentro da descrição do seu produto, do seu serviço, você deve responder essas perguntas. Eu sou um salão de beleza ou um salão de beleza que faz é, esses tipos de serviço. Tem coloração capilar, penteados, eu faço alisamento capilar de homens e mulheres, eu faço balaiagem, eu faço brilho capilar, eu faço coloração capilar de homens e mulheres. O Google, opa, tá aqui um perfil que ele faz isso, ele faz isso para essas pessoas e ele atua em Portimão. Ele atua em Portimão. Então, o Google, quando pega essas informações, a clareza, ele recomenda. Se isso não ficar claro ali internamente para o Google, você não ranqueia, você fica para trás, você fica como essas empresas, você fica para trás. E aqui pode ter empresas até melhores. Olha só para você ver, uma empresa que tem 133 avaliações, ela não aparece. Uma empresa que tem 108 avaliações não aparece. Outra empresa que tem 4,8 e tem 138 avaliações, ela não aparece por quê? Porque não está mostrando clareza pro Google. Simplesmente é isso e você não aparece. Se você for vir aqui, vai aparecer até salões de beleza, até com várias avaliações até boas, 4,8. Olha só para você ver o tanto de negócio que poderia muito bem estar competindo lá em cima e não está competindo porque não está mostrando clareza pro Google. Ele não está. Olha só para você ver, um salão de beleza com 103 avaliações poderia muito bem estar brigando lá em cima, não tá? Por quê? Porque não expõe clareza para o Google. E vários aqui, ó, são esses perfis aqui, ó. Um perfil com 102 avaliação 5,0. Não está lá em cima por quê? Porque não transmite clareza para o Google. E é um perfil com potencial. Se você não deixa isso claro, o Google simplesmente te ignora. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu analiso dezenas de perfis e estou aqui falando para você perfis que poderiam estar lá no topo do Google e não estão. Por quê? Porque é um padrão que se repete, é um padrão que se repete. Você não expõe para o Google clareza nas suas informações, ele simplesmente te ignora. Por quê? Porque os perfis bem posicionados não são só os mais bonitos, eles são os mais bem estruturados. Por isso que quando você clica aqui, por isso quando você procura por salão de beleza em Portimão, ele vai te dar esses três salões, porque o Google entendeu que além de ser ele entendeu que esses três perfis não são os mais bonitos, eles são os mais bem estruturados. Ou seja, eles usam as categorias corretas, eles ativam sinais locais corretos, eles mantêm consistência e eles geram ações reais. E isso não é método, isso não é sorte, é método testado e comprovado que isso eu te dei aqui uma informação que 97% das pessoas elas escolhem os negócios locais, os prestadores de serviços locais que aparecem nas três primeiras posições do Google. Se é o seu perfil que não está aparecendo, você está ficando para trás, literalmente. E quando o Google, ele entende ali no seu perfil que você tem método, que você tem estrutura, opa, ele começa a trazer mudança para o seu perfil. Por quê? Ele começa a entender que aquilo que ele busca ali dentro de um perfil para oferecer, para ele mostrar para as pessoas que estão procurando por um determinado serviço ou para um negócio, ele está passando que está bem estruturado. Então você começa a deixar de correr atrás de cliente e o Google começa a trabalhar para você. Ele começa a trabalhar para você
7 por 24, 7 dias da semana, 24 horas por dia. Porque o Google está o tempo todo ali trabalhando, o tempo todo recebendo pesquisa. E ele começa a te mostrar de uma forma que antes não te mostrava. Você começa a ser reencontrado por pessoas que estão com o potencial de compra já decidido. Eu te dei o número aqui, eu vou falar com esse número de novo. 97% das pessoas que pesquisam escolhem os negócios, escolhem os serviços que estão nas três primeiras posições. Ele já está com o poder de comprar, de usufruir daquele serviço. Então você começa a receber mais chamadas, a receber mais mensagens, a receber mais pedidos de orçamento. E isso não é um dia, passa uma semana, você. Não, isso é todos os dias. Você começa a aumentar tudo isso todos os dias. Então foi por isso que eu fiz esse otimização e gestão de perfil de negócio no Google. Esse é um serviço extremamente voltado, extre- ex- extremamente voltado para negócios locais e prestações de serviço que dependem do Google para vender. Muitos negócios hoje ficam presos ao Instagram, ficam presos ao TikTok, postando, fazendo e não vendem nada. Quando você tem o poder do Google aí na sua frente. Só que para você usar o poder que o Google te oferece, você precisa de um perfil lá dentro bem estruturado. O Google ele precisa entender aquilo que você faz e que a gente já falou, ele começa a priorizar e recomendar o seu negócio. Então, Paulo, como que funciona essa otimização e gestão de um perfil de negócio no Google? Depois de ver vários perfis, aqueles perfis que precisam aparecer no Google, que precisam estar em evidência no Google, eu dividi ele em cinco etapas bem simples. O objetivo aqui é bem simples, é fazer com que o Google te recomende cada vez mais e de uma forma que chegue clientes, chegue compradores para o seu negócio ou para o seu serviço. Então, ele é dividido em 5 etapas. A primeira etapa, a gente faz um diagnóstico estratégico. O que é esse diagnóstico estratégico, Paulo? Eu simplesmente pego o seu perfil atual, se você tem esse perfil, se você não tem esse perfil, se você tem esse perfil e já não olha para ele há muito tempo, eu pego ele, jogo dentro de uma plataforma que eu possuo, uma plataforma que vai analisar o seu cenário, o seu perfil. Se você não tem o perfil, a gente cria esse perfil. Eu vou pegar o perfil, vou colocar dentro dessa ferramenta de análise, ele vai analisar e vai trazer para a gente quais são os erros que você está cometendo no cenário local da onde você mora. Primeira etapa é essa, a gente vai fazer um diagnóstico para a gente entender aquilo que o seu perfil precisa, aquilo que está faltando no perfil. Segunda etapa, feito isso, a gente tudo é dentro dessa ferramenta. Essa ferramenta, ela é toda completa. Então, dentro dessa ferramenta que chama GBP Check, é uma ferramenta que ele vai analisar o seu perfil e vai nos passar uma reestruturação técnica. Ou seja, a gente vai ver se a sua categoria, se as suas descrições, se a organização do seu perfil interna, ela está de forma que o Google possa passar a te mostrar em evidência. Então, a segunda etapa é essa. A terceira etapa, a gente vai criar a otimização visual e persuasiva. O que é isso? Feito essa reestrutura, feito esse diagnóstico, a gente vai começar a criar essa otimização para que o seu perfil se torne um perfil mais confiável, mais claro e mais atrativo para o seu cliente e que o Google entenda isso e o Google começa a te mostrar, começa a te ranquear. Mas, Paulo, eu tô na minha localidade, você vai ver que dentro, o Google, essa ferramenta, ela mostra dentro da sua localidade, o que que você precisa fazer para que você alcance as primeiras posições dentro do Google
dentro da sua localidade. Então você vai ver que quando esse perfil começa a se tornar mais confiável, o Google começa a te apresentar melhor, ele começa a te oferecer, ele começa a ranquear você melhor. E você vai ver que em pouco tempo eu tenho feito de 7 a 14 dias, de forma bem estratégica, você já começa a ranquear melhor no Google. Quarta etapa, a gente vai ativar a relevância local no seu perfil. Ou seja, sinais que o Google leva em consideração para te priorizar. E você vai ver que o seu perfil de um momento está lá nas posições 20 mais para baixo, e ele começa a te colocar em sétimo, começa a te colocar em sexto, começa a te colocar em terceiro, dependendo da sua localidade, dependendo do serviço que você presta, do negócio que você tem, até em uma semana o Google já te coloca nas primeiras posições lá. De forma estratégica. Não é sorte, é estratégia. Quinta etapa e última é o gerenciamento contínuo. O que que é isso? Atualizações, ajustes, manutenção de posicionamento, tudo isso feito por mim. Nada é feito por você. A única coisa que você vai me passar, Paulo, eu tenho meu negócio de clínica de estética. Eu tenho uma clínica de estética, eu faço isso. Dentro da clínica de estética, eu ofereço esse serviço, esse serviço, esse serviço. Minha clínica de estética está situada na morada tal, 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 tal. O meu telemóvel é esse. Você tem um website? Não, eu tenho Instagram. E a gente vai colher essas informações e mais nada. Você não vai ter preocupação com mais nada. Por quê? Essas 5 etapas, nada é feito por acaso. O resultado disso é bem simples de entender. É bem simples de entender. É baseado em cinco pilares. Você vai ter mais chamadas, você vai ter mais visibilidade local, você vai ter mais mensagens aí no seu WhatsApp, você vai receber mais pedidos, você vai ter mais previsibilidade e você vai aparecer melhor. Tudo isso dentro dessa estrutura. Esse serviço é para quem quer estrutura e não é para quem quer milagre. Ah, eu quero um milagre de aparecer amanhã nas primeiras posições do Google. Não adianta. O Google, se você não tiver estrutura, o Google não oferece você para ninguém. O Google simplesmente coloca no anonimato e você não aparece para ninguém. Tá cheio de negócios aqui. A gente viu um tanto aqui de negócios que têm potenciais de estarem nas primeiras posições aqui dentro do Google. Então, é para negócio que entende que a visibilidade é um ativo de renda e um ativo de renda para você ganhar mais. Esse trabalho, eu já falei com vocês aqui, se eu fosse fazer um trabalho de consultoria individual, custaria muita, mas muito aí para o seu bolso. Mas eu não quero aqui mon- criar essa consultoria e não ter acesso a você. Eu quero que você tenha acesso a tudo isso e um acesso que seja escalável para o seu negócio. Por isso que o investimento nesse tipo de serviço aqui é um investimento que vai ser muito irrisório, que você vai ver que em pouco tempo você vai ter já pago esse investimento. É um investimento muito menor do que estar aí perdendo cliente todos os dias, e ficar dependendo de rede social, e ficar dependendo de indicação, e ficar dependendo, que uma pessoa vai lá e você não tem, indica meu trabalho, indica meu trabalho, indica meu trabalho. Você pode realmente parar de é, ficar dependendo disso tudo. Então, para manter a qualidade desse serviço, para mim ter acesso a poucas pessoas, as vagas são limitadas. Quando elas forem fechar, eu pauso o acesso e somente eu vou trabalhar com esse grupo. Esse grupo que eu quero trabalhar com um grupo bem fechado. Eu quero não estender esse novo serviço que eu estou fazendo de otimização e de gerenciamento de perfis lá no Google, para que não tenha uma alta demanda e eu não consigo dar atenção para os negócios. Você que está vendo esse vídeo, você que chegou no final desse vídeo, ainda existem vagas para serem
preenchidas, porque há clientes nesse exato momento buscando pelo seu serviço, buscando pelo seu negócio. E a única pergunta que eu quero te fazer para a gente finalizar é o quê? Eles estão encontrando você ou eles estão encontrando ainda o seu concorrente? Se a pergunta é se eles estão ainda encontrando o meu concorrente, clica aí agora no botão que está logo abaixo desse vídeo e garanta a sua vaga antes que na hora que você clicar não tenha essa oferta mais. Então, eu te convido a você a parar de depender da sorte e começar a estruturar o seu perfil no Google, o seu perfil lá no Google Business Profile, para você começar a aparecer quando pesquisarem pelo seu serviço ou pesquisarem pelo negócio local que você oferece. Tá bom? Então, não perca, não são poucas as vagas vão acabar muito rapidamente para eu ter certeza que esse tipo de serviço nem todo mundo oferece. E se oferece, oferece por um preço muito maior e que você não vai dar conta de pagar. Então, não deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Tá bom? Então, um forte abraço. Te espero aí no grupo de negócios locais e prestadores de serviço que vão dar esse passo aí para aparecerem nas melhores ranqueados nos motores de pesquisa do Google. Tá bom? Então, um forte abraço. Até mais. Valeu!